1870, observa-se que o protestantismo tem sempre retrogradado. No começo desse período, havia na Europa uma esmagadora maioria protestante, e, no fim de 3 séculos, contam-se 2 católicos para cada protestante. Mesmo entre nós, norte-americanos, presentemente, o número de católicos e protestantes cresce, mas, se atendermos à proporção desse aumento em cada um dos credos, veremos que, se continuar a ser o mesmo, no fim de 1/3 de século, os católicos romanos suplantarão os protestantes nos Estados Unidos. Quão longe estamos de ver a volta desejada da estação espiritual? Se continuarmos a lutar pela fé, como a entendeis, que esperança razoável podemos ter de que o resultado da contenda nos seja favorável? Depois de seguidos os conselhos fornecidos por uma tão grande parte da história civilizada, depois de prova tão persistente, tendo como resultado tão miserável bancarrota, continuaremos ainda a luta com a mesma bandeira, contando, sem confiança alguma, com o futuro. Eis uma esperança irrealizável. É uma coisa horrível ter de concluir que são os ensinos verdadeiros, espiritual e ético, do Cristo, que têm estado à prova durante 3 séculos, nas mais esclarecidas partes do mundo, e que, durante todo esse tempo, tenham ido perdendo terreno contra uma igreja que se proclama imutável e infalível, e que nega a liberdade e progresso ao elemento religioso do homem. Lancemos um golpe de vista aos nossos anais, com um espírito confiante, cândido e católico, antes de adotarmos uma conclusão que leve os homens pensadores a olharem com desespero o futuro da nossa raça. Os anais cristãos constam de 5 narrativas, sendo 4 escritas por diversos evangelistas narrando os atos e palavras do Cristo, e uma contendo os atos dos seus discípulos, pondo-se de parte o Apocalipse, e de 23 epístolas, das quais 21 escritas por Paulo, cujos ensinos e qualidades de grande propagandista só foram admitidos depois de ter sido ele crucificado. Com exceção de 2 ou 3 páginas, também devem ser admitidos os escritos dos 3 principais dos 12 apóstolos, aos quais, no começo dos seus trabalhos públicos, o mestre havia escolhido como seus principais associados e colaboradores. Dos evangelistas, certamente 2, Mateus e João, foram apóstolos e tiveram oportunidade de, durante 3 anos de convivência com Jesus, ouvir de seus lábios os discursos que recordam. Os 2 outros, Marcos e Lucas, também o podem ter conhecido e ouvido muita coisa do que contam. Como, com essas antigas exposições da história e doutrina cristã, tão claras antes deles, procederam os chefes da Reforma no arquitetar para o mundo seu sistema de teologia dogmática. Em substância, escolhendo trechos de 2 epístolas, ambas escritas por um só dos autores do Novo Testamento, autor esse que sabemos não viveu na intimidade de Jesus nem serviu sob sua direção, e empregando esses trechos como a base e a pedra angular de todo o seu edifício espiritual, as bases admitidas foram a natural depravação do ser humano, a sua condenação por seu Criador, como criminoso, a eternos tormentos e impossibilidade de livrar-se desses tormentos por qualquer esforço virtuoso, por mais enérgico e persistente que seja, e a pedra angular ficou sendo a concessão da eterna graça limitadíssimo número de uma enorme multidão, escolhido não por ser melhor que o resto, mas por ter adotado os 2 seguintes artigos de fé. Primeiro, que só uma diminuta fração da espécie humana, previamente escolhida por Deus, se salvará da perdição por ter transferido seus pecados para uma das 3 pessoas da divindade pela terrível agonia sofrida por essa santa pessoa. Segundo, que cada um dos membros dessa fração fazia parte dos escolhidos. Penso que todos os que estudam com desprevenção e cuidado as escrituras cristãs, admitirão que se as 2 epístolas aos Romanos e aos Gálatas, nunca tivessem sido escritas ou não tivessem sido incluídas no cânon do Novo Testamento, nunca se teriam tornado a base do protestantismo.
Não posso negar que, se escolhêssemos uns 6 ou 8 capítulos dessas duas epístolas, cerrando os olhos ao resto das escrituras cristãs, havíamos logicamente de deduzir um esquema de redenção idêntico ao dos reformadores. Teriam Lutero e Calvino direito exclusivo de fazer essa seleção? Não há dúvida de que Lutero era dessa opinião. Com a sua usual audácia ele arroga a si próprio o privilégio de julgar toda a obra, aceitando o que lhe parece vir do Senhor e abandonando o resto. Imitando o espírito de um texto de Paulo, diz, sem dúvida, os profetas estudaram Moisés e os últimos profetas estudaram os primeiros, escrevendo em um livro seus bons pensamentos, inspirados pelo Espírito Santo. Contudo, esses bons e verdadeiros pregadores e investigadores, às vezes faziam construções de erva seca, palha e madeira, em vez de só empregarem pura prata, ouro e pedras preciosas. Apesar disso, a base ficou firme. Ele faz a distinção entre a mensagem e o mensageiro, dizendo no outro ponto: quando ouço Moisés prescrevendo as boas obras, parece-me ver alguém que esteja executando a ordem de um imperador ou príncipe, mas isso não é ouvir ao próprio Deus. Não se pense que Lutero tenha limitado sua liberdade de escolha ou rejeição ao Velho Testamento. Um dos maiores críticos da humanidade, ele, muitas vezes, nos deixa fazer um curioso estudo dos mais íntimos trabalhos da sua alma. Aconselha aos que acham dificuldade em conciliar as outras partes da Escritura com seus textos prediletos dos Gálatas, a responderem ao adversário do seguinte modo: tu me opões à serva, isto é, à Escritura, que, não no todo mas em certas passagens, se refere à lei e às obras, mas, eu estou com o próprio Senhor, que é superior à Escritura. Nele me apoio, com ele me apego e deixo-te as obras. Firma-te e aplico contra todas as sentenças da lei, dizendo, foi de Satanás que ouviste isso. Comigo ele há de ceder o lugar, porque sei que Cristo é seu Senhor e Mestre. Encontramos adiante um exemplo notável do modo audacioso por que Lutero manifesta esses sentimentos. Tiago, como vimos, era um dos mais proeminentes apóstolos do Cristo, um daqueles a quem, pela confiança que nele tinha, Jesus apareceu depois da morte. Paulo vindo a Jerusalém e notando que os discípulos receavam-no por não crerem que ele também fosse discípulo, precisou que Barnabé o apresentasse a Pedro e a Tiago, para que estes o apresentassem aos outros irmãos. Depois disso, Tiago ocupou o cargo de mais alta confiança no seio da primitiva igreja cristã. Esse distinto apóstolo, porém, autor da epístola que tem o seu nome, nela manifesta uma doutrina diametralmente oposta da justificação pela fé sem as obras, sustentada por Paulo. Ele ensina que somente a fé não pode salvar, porque os maus também creem e temem, e, finalmente, declara que assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem as obras é morta também. Vejamos, agora, como Lutero encara essa passagem tirada de uma fonte tão eminente, mais lógico ou mais sincero que qualquer dos seus comentadores, que procuraram reconciliar o irreconciliável. Ele rejeita a autoridade do apóstolo, declarando que toda a contribuição de Tiago para o Novo Testamento limita-se a uma epístola insignificante. Maravilhoso exemplo do efeito que se produz numa alma entusiástica, quando sustenta, com parcialidade, um dogma favorito. Todos os adeptos da liberdade religiosa admitiram que o audaz reformador gozava do privilégio que havia assumido, pois confiavam na circunspeção que em tudo Lutero devia empregar. Longe de mim negar a Lutero, ou a qualquer outro honesto e sério investigador da verdade, o direito de julgar por si mesmo em relação à Bíblia, de separar o ouro e a prata da palha e erva seca, que a encontram. Também admitimos a grande importância da distinção que Lutero estabelece entre a mensagem e o mensageiro. Só ouvimos Deus em suas obras ou por intermédio dos seus mensageiros, e, como lembra Lutero, isso não é ouvir o próprio Deus. De tudo devemos concluir,
que não foi o grande sistema de moral espiritual ensinado por Jesus, que ficou contido em seus progressos durante séculos, que não pôde vencer os adeptos da infalibilidade, que tem perdido mais de metade do que havia conquistado e que não se pôde sustentar contra o dia na hierarquia romana. Não, o vencido foi um comentário augustiniano sobre alguns dos escolasticismos de Paulo. Há abundantes provas dessa asserção no Evangelho, tomado em seu todo. Vejamos, em seu aspecto geral, qual deverá ser a sua forma essencial. 10. O espírito e os ensinos do cristianismo comparados aos da teologia calvinista e luterana. Depois de lapso de tempo incomputável, marcado somente de espaço a espaço por suas lutas em busca da luz, os homens viraram a folha da cronologia do mundo e começaram a datar-se os anos do dia em que, afinal, o Mestre falou aos corações e aos sentimentos, que jaziam opresos, e ao Espírito de Deus que dormia neles, em vez de despertar seus temores, superstições e más paixões. Somente a ignorância ou o cinismo negam o desdém e o progresso moral e espiritual da humanidade. Mas, a que será devido esse progresso? Ao espírito inerente à nossa espécie, do mesmo modo que o princípio vital é inerente à árvore agreste, desfolhada e coberta de neve, a esse espírito, cuja existência patenteou-se em estado latente durante o longo e infrutífero inverno do barbarismo humano, e que agora vai ganhando força na primavera da civilização e estende a virente e fresca folhagem, alegrando as vistas do mundo. Que nome tem esse espírito? Quando ele impõe silêncio no indivíduo, ou na nação, ao feroz impulso dos combates e calca a força bruta, substituindo-a pelos brandos conselhos da razão, chamam-no a paz. Quando suaviza a dureza dos códigos humanos e modera a indignação contra os culpados, tem o nome de clemência. Quando procura descobrir, na conduta dos outros o bem e não o mal, quando respeita nos outros a independência do pensamento, da palavra e não encontra na sincera diferença de opinião um motivo de ofensa, tem o nome de caridade. Quando nos atrai aos semelhantes, quaisquer que sejam os povos a que pertençam e as línguas que falem, impelindo-nos a tomá-los pela mão e beneficiá-los, chamamo-lo benevolência. Qualquer, porém, que seja o nome que lhe dermos, ele é sempre benévolo, eminentemente civilizador, humanitário arauto da virtude, dispensador da felicidade. Assim como acontece quando o triste inverno languidamente mantém o seu domínio sobre a terra, surge um dia de esplêndido sol precursor de outros ainda mais tépidos e brilhantes, assim também sucede com as variáveis estações do mundo espiritual. Há clarões de prematuro brilho derramados sobre uma época silenciosa e, por sua natureza, brumosa, fluxos de lânguida fragrância de um outono ainda distante. Há disso notáveis exemplos na história do longo passado da humanidade, nos quais dificilmente podemos descobrir ação divina, a não ser como longínqua estrela no manto da noite. A estrela e o sol derramam sobre nós sua luz celestial, mas a luz do astro que ilumina a Terra é diversa da que projeta a pálida e cintilante estrela. Nunca, porém, em toda a história da nossa raça, o espírito benévolo de que vos falei, se manifestou à humanidade como há 18 séculos passados, em uma das dependências asiáticas do Império Romano. Uma voz saída da Galileia, ouvida primeiro por pescadores e vulgarizando seus primeiros ensinos entre os publicanos e pecadores, conseguiu, apesar do ruído das controvérsias, fazer-se ouvir por todo o mundo civilizado. Ao lado das parasitárias sutilezas das doutrinas que comumente produzem tanto maior zelo quanto menor é a sua importância, qual o princípio capital, dominante, em todo o código do espiritualismo e da moral cristã, dando-lhe vida e caráter e distinguindo perfeitamente do judaico e de todos os outros severos sistemas do passado. É o seguinte, ele considera Deus não como um soberano implacável, armado com os terrores da lei e manifestando a sua cólera num fogo consumidor, mas, como Pai amoroso, espargindo sua doce misericórdia sobre a sua obra,
não exigindo longas preces nem sacrifícios cerimoniais e aceitando, como a mais grata das oferendas, o auxílio e o conforto prestados às suas criaturas sofredoras. Relativamente ao homem, em todas as suas ocupações, internacional, legislativa, litigante, executiva ou social, ele manda substituir o império da violência pela benevolência, manda substituir em todo o mundo a guerra pela paz, a dureza pela humanidade, as altercações pela mansidão, o ódio pelo amor. Encontraremos, certamente, as cintilações de um idêntico espírito, em tempo anterior à era cristã, nas escolas gregas de filosofia, especialmente nos ensinos de Sócrates a nós transmitidos pelos livros de Platão, também as encontraremos em escola mais antiga, consignadas no código moral do grande sábio chinês Confúcio, contemporâneo de Pitágoras e Solon, há 24 séculos. Esses códigos aconselham perdão das injúrias, a clemência, a retidão, e declaram que toda a lei consiste em fazermos aos outros o que desejaríamos que eles nos fizessem. Mas, isso que era um mandato subordinado a um enfeite incidental nos velhos códigos, é a alma e a essência do ensino cristão. Ele não nos dá uma máxima sem esse colorido, um preceito sem esse tom. Aí não encontramos muitos espíritos ministrando, sim a divindade e o amor que é o cumprimento da lei. Talvez eu erre dizendo que um tal sistema era extemporâneo a 18 séculos no tempo do império da vingança legal e de um código de retaliações. Mesmo hoje, como nesse já distante passado, a natureza humana ensurdecida pelo clamor das armas e pelo ruidoso conflito das paixões, talvez não se mostrasse favorável à voz benévola da nova filosofia, atestando a sua justiça e simpatizando com o seu espírito de mansidão. Para que esse seguro aliado se conserve dentro da cidadela, é necessário que o isolem dos elementos hostis que o rodeiam. Dificilmente se pode imaginar outra coisa em maior discordância com o gênio do cristianismo do que as opiniões e atos dos homens, não só no período em que ele apareceu, como nos que se seguiram. E, coisa notável, seu nome foi adotado e adorado de idade em idade, ao passo que dificilmente se pôde manter a obediência aos humildes preceitos que o caracterizam. O frade soldado de Malta, depois de haver perdido no seio da luxúria e da licenciosidade todas as virtudes, exceto a valentia, adotou o nome de cristão. O 500.000 de cruzados que, 6 séculos depois, se reuniu à voz de Frei Domingos e marchou, sob a bandeira da cruz, para exterminar os cismáticos valdenses, reclamava o título de peregrinos cristãos. Torquemada, que depois de ligeiro inquérito queimou 5.000 heréticos e entregou à tortura um número 10 vezes maior, alegava que os tormentos eram aplicados e as fogueiras acesas em obediência e para conceituar o cristianismo. Assim como os discípulos do Cristo que pediram que o fogo do céu consumisse os inhospitaleiros samaritanos, assim aqueles homens não conheciam o espírito que animava o cristianismo, e que eles orgulhosamente blasonavam-se de seguir e servir. Apesar dessas precoces e infelicíssimas profanações do seu nome, ele vai afinal emergindo. Já estamos provavelmente fora da era das perseguições levadas até a morte. Podeis atualmente falar do catolicismo romano e do calvinismo sem receio de sermos atados ao poste. No gozo dessa liberdade, posso convidar-vos a refletir sobre os ensinos teológicos dos chefes da Reforma, para que saibais quanto eles estão longe ou divergem da religião do Cristo. Devemos tratar desse assunto com todo respeito e reverência, mas também sem temores. A verdade prescreve a liberdade. Admito que um sistema doutrinário que tem, passando por várias fases, regido a cristandade durante 1500 anos, pode legitimamente pretender todo o respeito da parte do historiador, do estadista e do filósofo. Racionalmente podemos asseverar que, como a guerra, em certa fase do desenvolvimento mental da humanidade, um tal sistema tenha desempenhado importante missão. Contudo, essa teoria não exclui a hipótese dos seus dias estarem contados,
ou dessa missão estar terminada. Tudo tem o seu tempo. Como pode um dogma, tão antigo quanto a Igreja, aceito por 200 milhões de homens, qual o que ensina que o Espírito Santo a guia sempre, exclusivamente com infalível sabedoria, conciliar-se com a doutrina da Igreja Católica na depravação inata e incurável do homem, aumentada ainda pelo sacrifício de um enviado? Será tal doutrina destinada a subsistir ainda? Se considerarmos que essa doutrina, apesar de sustentada por Paulo, contradiz as palavras de Jesus, teremos a explicação do fato desanimador do cristianismo ir perdendo terreno de um a outro século. Se, a mais descobrirmos que esses dogmas favoritos concorrem para a demora dos progressos da civilização e para humilhar o estandarte da moralidade, então, temos necessidade de não aceitar o corolário de Macaulay, isto é, que não há elemento progressivo em nossa religião e nenhuma garantia de que no futuro predominem os erros teológicos do passado. Em breve resumo como este, não nos é possível cotejar os escritos de Calvino e de Lutero com os ensinos do Cristo, texto por texto. Teríamos de transcrever metade do Novo Testamento. Esse cotejo seria, aliás, sem proveito algum, por não podermos, nesta geração, examinar o Testamento tão alterado pelos preconceitos. Imaginemos que a cristandade só conhecesse a Bíblia pelos institutos de Calvino e pelos comentários sobre os Gálatas, de Lutero. Suponhamos que tenham aparecido pela primeira vez, no meio das luzes do século XIX, os ensinos daquele a quem chamam Senhor, Senhor, bem assim os de Lutero e de Tyndall, os campeões da Alemanha e da Inglaterra. Ah! Que pequena seria, então, a necessidade de comentários e comparações. A teologia, que se regozija em sua odiana ortodoxia, ter-se-ia dissolvido em um ano antes de se ter inflamado com os ensinos sobre o mar e com o sermão da montanha. Surgindo assim às nossas vistas, que lembranças eles não despertariam em nós, como seriam belas as nossas primeiras impressões, não desbotadas pelas cópias formais, como as convicções se formariam calmamente, sem serem pervertidas desde o começo, seguindo rumos antiquados. Suas palavras nos apareceriam claramente com a sua intenção original, nenhuma explicação dogmática haveria a escurecer os ensinos, nenhum tenebroso comentário nos ocultaria as suas verdades de inestimável valor. Algumas coisas, é certo, nos intimidariam, outras nos levariam a duvidar da exatidão das recopilações do biógrafo. Lançaríamos para o lado a palha e erva seca aceitas por Lutero, mas o ouro puro seria reconhecido e a grande base permaneceria. Arrependei-vos, porque o reino dos céus vem perto. Seriam as primeiras palavras de exortação que nos saltariam aos olhos. Depois, ficaríamos sabendo que pregou o Evangelho do Reino. O Evangelho. Tomamos essa palavra em sua pureza etimológica, não adulterada pelas sugestões do catecismo e das confissões de fé. Ele nos informa que Jesus, o ungido, veio como mensageiro da Boa Nova. A Boa Nova. Que quer isso dizer, se tudo no homem, pensamento, virtude, alma e corpo, está poluto? Se Deus, nada pode achar no homem que o incite a abençoá-lo. Que boas novas são essas! Elas, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque há deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Recordamos um trecho da doutrina a que vossos ouvidos estão acostumados. Todas as crianças trazem a sua depravação desde o berço. Sua natureza deve ser odiosa e abominável a Deus. Como conciliar isso com a boa nova trazida pelo outro pregador, para tirar-nos das sombras e levar-nos à luz da vida?
Jesus tomou em seus braços uma criança e abençoou-a, dizendo: é destes o reino dos céus, e dirigindo-se aos discípulos, acrescentou: se não receberdes o reino de Deus, como uma destas crianças, nele não entrareis. No Evangelho de Genebra estamos acostumados a ler: o mundo inteiro não pertence ao seu Criador. A graça liberta um pequeno número da maldição e da cólera de Deus. Mas abandone o mundo à sua destruição. Eu me detenho, sem me importar com os fanáticos que pretendem ser a graça dada igualmente a todos. Como sentiremos nossos corações aquecerem-se dentro de nós, encontrando no Evangelho da Galileia o convite feito a todos os que trabalham e são oprimidos na terra: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos abrirão, pois, aquele que pede, receberá, o que busca, encontrará, e ao que bate, se abrirá. Se, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará seus dons àqueles que o buscam. Não sabemos como conciliar os pensamentos vindos de Wittenberg e os do calvinismo, com a boa nova de Nazaré que nos é patenteada, vendo que Lutero nos ensinou o seguinte: dizer que a fé é nada, quando não vem acompanhada pela caridade, é uma doutrina diabólica e blasfema. Todos esses legisladores e moralistas são amaldiçoados. Nós, porém, no novo Evangelho vemos o Cristo dizendo: quando deres um banquete, convida o pobre, o mutilado, o coxo e o cego e serás abençoado. Eles te não poderão convidar também, mas tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Lembramo-nos de ter ouvido o seguinte, vindo de Wittenberg: aquele que diz que o Evangelho exige obras para a salvação, é pura e simplesmente um mentiroso. Quão diferente, porém, é o que lemos no Evangelho: aquele que cumprir e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Estudando a parte histórica do belo Evangelho, novas surpresas surgirão a cada passo. A pecadora dos velhos tempos teria sido perdoada de seus pecados por haver acreditado muito. O Evangelho nos diz, por haver amado muito. E a outra pecadora, trazida para ser condenada, seria mandada embora por causa da crença de que um santo enviado carregava com seus pecados? Realmente, não. Vemos que abandonada, sem ser condenada, Jesus lhe diz: vai e não peques mais. A prece das preces não deve ser lida: perdoai nossas faltas, assim como perdoaremos as que cometam contra nós. Mas, sim, conforme o ensino de Genebra, procedei como de justiça, pois que os nossos pecados foram transferidos para teu Filho e nós fomos escolhidos por ti. Quando lemos na Boa Nova do Cristo que há grande alegria no céu por causa de um pecador que se arrependa, seguramente perguntaremos: como, quando um pecador se arrepende, deverão todos se alegrar, se a eleição e não o arrependimento que tem o poder de o salvar? Mas, fixemos principalmente a atenção sobre as maravilhosas narrações instrutivas de Jesus, que o profundo objeto de meditações neles encontraremos. Suponhamos que, deixando apenas o esquema da substituição da reforma, deparamos com a mais bela das parábolas, a história do filho pródigo. O pai, aí vemos, mandou dar-lhe a melhor roupa, anéis e sapatos. Seria esse fato característico da boa vontade de Deus para com o pecador, devido a ter o filho inesperadamente aceitado um certo dogma e a sua crença de ter o favor de seu pai e ser destinado à felicidade? 1000 vezes, não, respondemos nós. Era devido à humanidade e ao arrependimento de um que se havia extraviado, ao seu desgosto pelo passado e à sua resolução de adotar uma vida proveitosa, mesmo em posição servil. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não mais mereço que me chames teu filho, considera-me como um dos teus servos. Chegamos depois à parábola do homem trabalhador. Vemos aí que ele chamou seus servos e lhes confiou seus bens, por precisar ir a um país longínquo e que, na volta, tendo um dos servos lhe restituído o que recebera,
Com os juros que havia alcançado, o amo lhe disse: partilha da alegria do teu senhor. O outro servo entregou-lhe apenas o talento recebido sem nada ter produzido, e o amo mandou-o para as trevas. Poderá vir à mente de alguém, a menos que não tenhamos sido mistificados por pregadores ignorantes, que essa parábola significa que o servo que procurou justificar-se por suas obras ficou sabendo que as obras não justificam, sendo por isso lançado no lugar onde havia lágrimas e ranger de dentes, ao passo que o outro, que não confiava nas obras mas sabia que se tivesse a crença de ter sido eleito se salvava e iria partilhar da alegria de seu Senhor. Afinal, parece-nos ser conveniente, para dissipar nossas dúvidas, retrocedermos em busca de uma solução definida, a respeito do destino do ser humano depois da morte. Mateus, em seus 25 capítulos, vai satisfazer. Aí vemos Jesus apresentando um quadro bem delineado, do efeito produzido pelos atos do homem neste mundo, sobre a sua situação no outro. Quando o rei diz aos que o mereceram: vinde, entrai na herança do reino, apresenta os motivos da sua escolha. Eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui um estrangeiro e me acolhestes, andava nu e me vestistes, estive na prisão e me fostes visitar. Quando eles perguntam em que época lhe haviam prestado esses serviços, a resposta é a seguinte: todo aquele que isso fez ao menor dos meus irmãos, a mim o fez. Não devemos concluir que o melhor serviço que prestamos a Deus é fazer o bem às mais humildes das suas criaturas, e que, se empregarmos aqui a nossa vida em obras boas, a morte nos fará passar a uma outra fase da vida e a nossa situação será, então, mais feliz. No entanto, se adotarmos os ensinos calvinísticos, vemos que as palavras do rei devem ter sido estas: vinde, entrai na herança do reino, porque eu vos escolhi por minha livre vontade para entrardes no reino, sem me importar com as vossas obras na terra, tenham elas sido boas ou más. Quais, porém, segundo Cristo, os que vão para as chamas eternas, no sentido rigoroso das palavras, ou que, em todo caso, vão sofrer em vez de gozar. É claro que são aqueles que, estando dominados pelo egoísmo, deixaram de cumprir os seus deveres para com os semelhantes. Mas, como podemos aceitar essa conclusão, se não lançarmos para bem longe o nosso respeito a Calvino? Com a incredulidade, sem dúvida, ou com o sentimento de que a sentença do condenado é concebida nos seguintes termos: vai, maldito, vai morar para sempre com o demônio e seus anjos, porque, desde o começo do mundo foi isso assim determinado, qualquer que fosse o tempo em que tivesse de nascer, quer fizesses na vida o bem ou o mal. O meu propósito não se baseia nas obras, mas na eleição. Eu escolho os que me parecem bons. Aceito um e abandono o outro. Amo aos que estão à minha direita e odeio a vós. Não será isso uma impiedade? É mais que impiedade, é uma blasfêmia. Mas essa blasfêmia é de João Calvino e não minha, e foi ela que parece haver chocado o sentimento de retidão e justiça do mundo moderno, que hoje, depois de 3 séculos, pronuncia contra ela seu veredicto. Contudo, existe ainda uma força, uma sutil fascinação a respeito da teologia do Genebrez, terrível como as concepções de Gustavo Doré sobre o inferno de Dante. Se do calvinismo volto-me para o cristianismo, sinto-me como que a despertar de um temeroso pesadelo, de um sonho em que se figurasse achar-me um árido deserto povoado de fantasmas, de monstros e demônios, encontrando-me, depois, diante da calma beleza de uma brilhante e festiva manhã de primavera, no meio de flores, e onde o canto das aves me deliciasse os ouvidos. A vós, guias da Igreja Protestante, compete decidir se os fatos por mim apresentados justificam a proposição que avancei e repito ainda: não foram os grandes ensinamentos de Jesus que estiveram detidos em seu progresso durante séculos, não foram eles que deixaram de resistir aos sectários humanos da infalibilidade, não são eles que têm perdido mais de metade do que havia sido conquistado,
Não são eles que não se podem sustentar contra o dia na hierarquia de Roma. Os vencidos foram os comentários agostinianos ou alguns dos consideranda de São Paulo. Deveis julgar também se é boa, ou não, esta segunda proposição. A história da Reforma nos fornece um exemplo notável do contrário que ensina o protestantismo, isto é, que o cristianismo não se coaduna com a natureza da ciência progressiva, e que não há garantia para que deixem de prevalecer no futuro os erros teológicos que dominaram os cristãos no passado. 11. Refeitos produzidos sobre a moral por certas doutrinas favoritas dos reformadores. Não é somente a extrema divergência existente entre as doutrinas de alguns dos primeiros protestantes e os ensinos do Cristo que fere a atenção de muitos, mas também o efeito produzido por essas mesmas doutrinas sobre a civilização e o progresso humano. Chamo a vossa atenção para esse assunto, porque é de notável importância. Ele é importante por muitas razões. Afastar-nos-emos muito pouco da verdade, afirmando que o progresso material do mundo nos últimos 100 anos excedeu ao obtido nos 10 séculos precedentes, mas também estou certo, e é vez de ter notado, que o adiantamento em moralidade não tem acompanhado o que se produziu em todas as artes e ciências físicas. Especialmente em nosso país, novo, sujeito como é aos excessos e erros da juventude, o progresso na moralidade das ações humanas é lamentavelmente inferior. A intemperança, ainda que de tempos a tempos apresente fases de moderação, é uma potência terrível no mundo. As grandes riquezas e a ilimitada luxúria, arautos de ruínas anunciando o declínio e a queda das nações, vão rapidamente estendendo sua funesta influência sobre o nosso povo, de modo a poder se aplicar propositadamente a máxima do Cristo. Dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. A moralidade pública tem decaído muito abaixo do que era há um quarto de século. As nossas assembleias legislativas são hoje menos puras e o nosso serviço público geralmente mais inclinado de venalidade. Ainda mais, a verdadeira fonte de onde se origina o nosso sistema político, a eleição, está ficando sujeita às invasões das corruptelas que cada ano se vão mostrando mais frequentes e impudentes. A moralidade pública influi na moral privada. O mal vicioso originado da política, se assumir um caráter maligno, não pode ser limitado aos políticos. Ele infecciona primeiro as repartições públicas, e depois os proprietários. Nunca, mais que hoje, se fez sentir entre nós a necessidade urgente de um poder reformador. O grande rio do progresso humano caminha sempre, mesmo quando nós por algum tempo nos detenhamos no seu curso. Aquele sem cuja vontade nada deixa de suceder, se vigia as pequenas ações, não dispensa menos cuidado às maiores. No tempo próprio, as exigências da alma são satisfeitas não menos liberalmente que as necessidades do corpo. Se, porém, considerarmos a lei divina, observaremos que Deus produz esses efeitos em nosso mundo, não por milagres ou intervenção direta, mas imediatamente por meio de agentes de progresso, sob o império das leis universais. E como Ele sempre atua sobre nós por intermédio de agentes humanos, os homens, como não possam estes conter a lei divina ou modificar sua influência, procuram precipitar ou retardar a sua ação. Precipitam essa influência quando chamam a atenção de seus companheiros para essa ação inevitável e para essa potência sempre benévola. Retardam-na quando enfraquecem a fé da humanidade na existência dessa lei, afirmando que Deus pode suspendê-la arbitrariamente. É isso que os homens, aliás zelosos num assunto que tão seriamente afeta a moral, fizeram prolongar durante séculos. Se há uma lei universal patente, onde quer que o homem se ache, é no fato de cada ato seu, bom ou mau, ter a sua consciência apropriada, conforme os atos que ele tiver praticado. Pela observação das obras de Deus, podemos conhecer alguma coisa a seu respeito. Vemos que ele não permite que essa lei, ou qualquer outra lei natural, possa ser modificada ou suspensa em sua ação.
Os homens conscientemente culpados têm em todos os tempos se esforçado em iludir a ação dessa grande lei, inventando a respeito do pecado muita coisa com o fim de separar a consequência da causa. Mas, isso não é possível realizar-se, assim como o sol não pode brilhar sem nos dar luz e um campo semeado de joio produzir trigo. Um pecado pode ser corrigido e uma vida pecaminosa ser emendada. Desgostoso de haver feito o mal, o homem aprende a praticar o bem. O pecador pode corrigir-se do seu pecado, assim como o enfermo ficar curado de sua enfermidade. Somente desse modo as consequências do pecado serão afastadas. Somente cessando a causa o efeito cessará. Tentam alguns persuadir aos homens que o efeito do pecado pode cessar, quando este procede de uma tendência excessivamente imoral, tendência esta mais forte que o temor da pena estabelecida na lei para o assassino. Seria isso mesmo que iludirmos a um homem tentado a cometer um homicídio, dizendo-lhe que a lei contra os assassinos não estatuía penalidade, ou que esta podia ser anulada, corrigindo-se ele. Perguntamos, como? Continuará a assassinar por não haver penalidade contra isso. Deus proibiu. Deus impõe uma penalidade a isso, pouco aproveita mostrando-lhes a proibição divina. Felizmente para o mundo, há homens nos quais, apesar da negativa de Calvino, o amor da justiça é tão forte que os faz dispensar qualquer outro incentivo para praticar a virtude. Contudo, presentemente, entre as massas, a esperança ou o temor da consequência decide ainda na prática dos atos. Por isso, os legisladores não consideram seguro confiar ao critério da humanidade a observância dos preceitos morais, sem um código penal. Baseado nos mesmos princípios, o mundo crê que não deve perder de vista o estado futuro de penas ou recompensas que o aguarda. De todas as doutrinas desmoralizadoras, não encontro nenhuma de tendência mais inconsideradamente viciosa como aquela que nos conduz a não estudar neste mundo nosso futuro no outro. Não conheço nenhum incentivo mais poderoso à moral, neste estádio do progresso humano, como a convicção profunda de que, por uma lei inevitável, os nossos atos nesta fase de nossa existência decidem do nosso bem-estar nas que vierem depois. O sagaz e humilde bispo Butler, por uma clara analogia e deduzindo do visível o invisível, pronunciou neste sentido algumas importantes palavras. Quando ele se abstém de fazer qualquer suposição sobre o modo pelo qual, no outro mundo, o pecado determinará o sofrimento, sugere que a punição futura deve seguir-se à falta, como consequência natural, ou conforme as leis gerais que regulam o universo. Apresentarei adiante as razões que me levam a crer que Butler exprime uma grande verdade, que as leis de Deus sobre a alma não são restritas à vida terrena, e que suas criaturas vivendo aqui sob o seu império, até a transformação chamada morte, irão ainda encontrá-las na vida do além-túmulo, inalteradas e inalteráveis. Não bastará uma tal concepção, sem tratar das recompensas recebidas no céu e das penas sofridas no inferno, para recomendá-la à nossa atenção, como estando em concordância com os atributos do Pai da Luz e da Ciência, no qual não há variabilidade sem sombra de desvio. Que haverá no judaísmo e no cristianismo dos 10 séculos últimos que se compare a isto. Na infância do mundo, em todo caso, quando ele tinha 3.000 anos menos que hoje, foi instituído entre os hebreus um rito estranho, por pretensa ordem de Deus. Os pecados foram tratados como objetos tangíveis e transportáveis, podendo ser pelo Supremo Pontífice retirados do pecador e lançados, qual vestuário gasto, ou farrapo incômodo, sobre um animal de carga. Essa ação característica podia ter muito valor nessa época de cerimoniais, caso se apoiasse em algum princípio verdadeiro, porém, fundava-se num erro da mais grave espécie. Não podemos fugir dos nossos pecados, transferindo-os de nós para outrem, assim como ninguém pode libertar-se da febre que o consome ou da enfermidade que lhe ameaça a vida, transferindo-as de si para um amigo ou inimigo. A imutável lei de Deus é contrária a isso.
Ela tornou impossível a separação entre o efeito e a causa. Paulo, o hebreu dos hebreus e, no que se referia à lei, um fariseu, continuou, depois de tornar-se cristão, a acariciar a antiga ideia judaica de que o pecado é remido pelo sacrifício, e que somente assim o homem pode aplacar ou reconciliar o seu Deus ofendido. Ele parece haver esquecido, caso tenha lido ou ouvido o que Cristo disse aos fariseus: "Ide e aprendei o que quer dizer, eu quero a misericórdia e não o sacrifício." Ele quer a misericórdia e não o sacrifício. A misericórdia, em virtude do arrependimento, manifestando-se em uma vida de expiação, a misericórdia para cada criatura humana que abandone o caminho do mal, a fim de praticar o bem. Tal é o plano de caridade, esperança e amor, a fim de se obter a reforma e a salvação ensinadas pelo grande Mestre, buscando suavemente as almas enfermas. Tal é o Evangelho que, para abrigar-nos sob suas asas, nos veio das praias do mar da Galileia. Seus ensinos são eminentemente promotores da moralidade, animadores, humanitários e civilizadores, pois apresentam ao homem indeciso um motivo forte para resistir à tentação e seguir a pacífica e deliciosa vereda da sabedoria. Quão diferente sobre a moralidade do mundo foi a influência do dogma de redenção, imaginado por Paulo e abraçado pelos chefes da Reforma. Calvino e Lutero exortavam, realmente, a prática de ações virtuosas e aconselhavam o exercício das graças cristãs, mas, ao mesmo tempo, empenhava-se em insinuar a ideia de que as ações virtuosas, mesmo as mais elevadas e eminentes graças cristãs, não eram expiações para as faltas passadas, não apaziguavam a cólera de Deus, nem alcançavam a sua misericórdia. Esses atos bons e essas graças não tinham influência alguma sobre o destino venturoso ou miserável do homem no outro mundo. Nenhuma palavra de perdão ou conforto para o penitente que chora, nenhuma esperança de alcançar o céu pela purificação da vida. Eles buscam especialmente negar que as nossas boas obras concorram para o nosso bem-estar futuro, julgando que a boa crença pode substituir as boas obras. Eles elevam a fé num singular dogma misterioso, como a única coisa capaz de iluminar, remir e purificar a humanidade. Contudo, essa fé num dogma não é mérito que caiba a todos. Amar a verdade é um mérito, o desejo de saber, é um mérito, uma investigação laboriosa, é um mérito ponto e vírgula. Porém, cumpridos religiosamente esses deveres, ao resultado de tais estudos, a crença em um dogma verdadeiro ou falso não dá nenhum mérito ou demérito. A crença na verdade é uma graça celeste, a descrença é um infortúnio que provém frequentemente de um caráter penoso, pois que a prática justa se baseia nas opiniões justas. Mas, a crença na mais alta verdade não é uma virtude e a descrença sincera num péssimo erro não é um crime, com o que podemos dizer que não tocamos a meta da loucura, pois que ela em tais casos procede somente de um zelo mal entendido. O resultado de uma investigação sincera é que a crença nesta ou naquela doutrina não está, de modo algum, na dependência da vontade do homem. O homem, a pedido de outro, não pode juntar um novo artigo ao seu credo, do mesmo modo que não pode adicionar coisa alguma à sua altura. Dizei-me, se puderdes, como hei de crer que Deus, que nunca neste mundo separa os atos bons e os maus de suas consequências, obra contrariamente no outro. Dizei-me, se puderdes, como hei de crer que Deus, desprezando os atos que os homens podem apreciar, escolhe, como capaz de lhes dar a felicidade eterna, uma certa espécie de fé no invisível, que a criatura que a não possui, não poderá obtê-la, nem a obterá qualquer que seja o seu esforço. Explicai-me, se souberdes, como poderá formar-se tal crença em minha alma. A minha razão e a minha consciência rejeitam-na. Poderei violentá-las. Aquilo que é falso aos olhos de Deus, deve também ser diante do sentimento que dele recebi, no que se refere à distinção entre o justo e o injusto. Não sei o que direis em resposta, a não ser o que já dissestes outrora, ó homem,
Quem és tu para replicares a Deus? A isso responderei que não é contra Deus nem contra o Cristo que eu replico, sim contra a concepção de Deus feita por Calvino e Lutero, do mesmo modo que todo homem tem o direito de fazer. Acuso aos reformadores que, sendo guiados nessa matéria, ao Cristo preferiram Paulo, não em todos os seus ensinos, mas naqueles que deram origem às doutrinas que pregaram. Estou tão profundamente convencido de que Paulo foi inspirado quando escreveu seu admirável 13º capítulo da Epístola aos Coríntios, como que a inspiração foi nele suplantada pela filosofia vaidosa em outros lanços dos seus escritos. Penso que algumas vezes ele próprio o sentia. Parece que Paulo ensinou e partilhou a opinião de Lutero acerca da mistura da palha com o ouro. Nada aproveita a minha declaração de me crer indigno de Deus, por haver Paulo de vez em quando dado esse exemplo, ou de, por dispormos hoje de mais conhecimentos, decidir presunçosamente, por mim mesmo, quem merece ou não. Em nosso mundo sombrio, onde todos são falíveis, não devemos colocar a luz debaixo do alqueire, pelo simples fato de não ter ela a intensidade dos raios solares. Por convicção e sentimento, reclamo o direito de julgar, como eles o tiveram, e, no meu caso, quanto a essa matéria, o juízo que aceito se conforma com o verdadeiro e mavioso poeta da América, quando diz: eu não posso ler nos seus o oculto ao serafim, mas, o que é bom para Deus, não pode ser mal para mim. O que eu sofro, de tormento, no céu não terá valor. Não creio num Deus odiento, mas num Deus bondade e amor. Há uma outra doutrina, universalmente aceita pelos primitivos protestantes, e para o seu efeito sobre o progresso humano, chamo vossa atenção. As ideias desses austeros teólogos sobre a inata corrupção da nossa raça, foram levadas, como já vimos, a uma extensão temerosa. Eles consideravam o homem como um ser tão fundamentalmente perverso, de uma natureza tão completamente abatida e degradada, que os seus melhores atos não eram mais que pálidas variedades do pecado original, e os seus mais nobres sentimentos não eram mais que ramificações da sua inata depravação. E esse anátema não é limitado aos descrentes, eles sustentam que todas as ações, mesmo as praticadas pelo homem mais religioso, estão incluídas no anátema. Nenhuma ação praticada, mesmo por um homem piedoso, diz Calvino, deixará, aos olhos de Deus, de merecer condenação. Uma outra fase dessa doutrina projeta ainda mais longe a sua influência, pois ensina não só que todos os homens e mulheres são, desde a primeira infância, e por sua própria natureza, odiosos e abomináveis a Deus, mas também incorrigíveis. O homem não pode, diz o reformador Genibres, ser excitado ou conduzido a fazer qualquer coisa que não seja o mal. A respeito desse dogma, Calvino devia ter declarado o que havia dito acerca da predestinação, que era uma sentença horrível. Por esse dogma, ele afirma não existir na natureza humana elemento algum de progresso moral, estende uma mortalha sobre o futuro da nossa espécie neste minúsculo mundo, e declara aos reformadores e filantropos que suas esperanças a bem da humanidade são infundadas e seus melhores esforços totalmente improfícuos. Nada é possível esperar da natureza humana, quando se lhe rouba a persuasão de que ela não pode fazer o que deve. Tal doutrina desanima e desmoraliza. Mesmo nas empresas materiais, isso produz a contrariedade e o malogro. Teria o exército italiano do jovem Napoleão praticado as maravilhas que praticou se ele pregasse aos seus soldados a covardia e impotência, em vez de inspirar-lhes a salutar confiança em si mesmos? Consideremos que mau efeito isso produziria no outro campo ainda mais nobre. Quando Oberlin começou seu trabalho humanitário no obscuro vale alsaciano, teria ele a coragem de prosseguir por um só dia, se deixasse dominar pela desanimadora doutrina de Calvino, de que o homem não pode ser movido por qualquer impulso para o bem. Deveremos aceitar a afirmação de que nada existe de bom nas obras humanitárias?
Leamos a história da nossa raça com a convicção antecipada de que nenhum ato virtuoso é recordado, nenhuma ação nobre feita de patriotismo, de sacrifício de si próprio, de misericórdia e generosidade, nenhum devotamento por amor, nenhum martírio sublime por amor de uma opinião, nenhuma consagração da vida ao alívio da humanidade sofredora, nenhuma aspiração pura sobrelevando-se às nuvens e à descrença de um presente sombrio, nenhum elevado empreendimento para trazer à luz e um futuro feliz à humanidade. Em uma palavra, que nada há de grande e ilustre no que tem sido pensado, empreendido e executado pelas criaturas de Deus, desde o aparecimento das primitivas sociedades até hoje, e que tudo isso não tem sido mais que fruto de hipocrisia, uma fase da corrupção, ou, melhor, uma aparência vã, indigna, e condenável aos olhos de Deus. O pior dos erros humanos consiste em identificar Deus com o mal, olhando-o como um espírito odiento. O segundo é o de identificar o homem com o mal, considerando-o um banido, incapaz de salvar-se. Livre-nos Deus de apoiarmos esse culto de Satanás e de cremos em nossa incorrigível depravação. Seria melhor, se fosse verdadeiro o credo de Calvino, lançar às chamas todos os anais desse passado detestável. Que lições nos pode fornecer essa longa série de abominações? Nos institutos de Calvino encontram-se bons motivos para crer que o principal fim desse reformador era inocular a humildade e uma louvável intenção. Mas, a humildade e a degradação são tão distintas uma da outra, como o respeito de si próprio e a vaidade. A humildade espera e confia, a degradação nada espera. Não podemos achar uma lição mais elevada do que a que nos deu Cristo na parábola em que o fariseu está orgulhoso dos seus pretendidos méritos e onde o publicano se conserva afastado e implora misericórdia. Paulo prescreveu a verdadeira base da humildade, que possuis que não vos tenha sido concedido. Se receberdes, porque vos gloriais, como se nada tivesses recebido. Tudo o que temos, tudo o que somos, é uma dádiva. Se esta for humilde, não a desprezemos. Se valiosa, não nos orgulhemos. Porém, reconheçamo-la como tal e tenhamos amor e gratidão. O que a justiça e essa prescrição do Cristo proíbem é que sejamos orgulhosos por motivo desses dons, o que nos levaria à perdição. Devemos recebê-la com humildade, usá-la sem ostentação, e se fizermos dela melhor emprego não devemos ir, como antigo leproso, gritando por toda parte e chamando-nos a nós mesmos imundos. Quando um dos eleitos, por si mesmo impulsado, assim brada, mesmo que ele não tenha consciência da verdade, raramente o seu sentimento está nas palavras que pronuncia. A crença na depravação inata, ligada de ser um favorito de Deus, por Deus escolhido, com mais alguns dentre as miríades inumeráveis de outras criaturas, a fim de, por exclusiva indicação, partilhar eternamente de sua glória, é uma crença praticamente incompatível com a verdadeira humildade. Não duvido que Calvino desejasse ardentemente ser humilde, contudo, sua vida foi toda de ostentação espiritual. Com que soberba arrogância ele se referia a Serveto. Declamava contra o despótico domínio da hierarquia católica, mas haveria humildade na tirânica autoridade do teocrata genebrês. É provável que Calvino tenha feito um sério estudo de si mesmo, buscando cuidadosamente conhecer os seus pecados e profligando com severidade as suas próprias faltas espirituais. Isso mesmo, porém, pode ser levado a um extremo pouco conducente àquela humilde caridade que nada tem de jactanciosa. Os maus efeitos de um persistente hábito de examinar-se a si mesmo, são frequentemente tão grandes, como os que resultam de extremo oposto, nunca se estudando a si próprio. Temos o dever de cuidar da conservação do corpo e de preparar o espírito para o outro mundo. Não podemos, porém, consumir nosso tempo e pensamentos com os pequenos detalhes presos às condições do nosso bem-estar, físico ou espiritual, pois essa prática perniciosa pode fomentar o egoísmo e dar nascimento a um espírito de exação. Apliquemos a nós mesmos todas as nossas palavras,
ajustando-lhes nossos pensamentos e emoções. Nada torna melhor um homem, física e espiritualmente, nada castiga mais um espírito soberbo e loquaz, do que em certos limites ter de esquecer-se de si para sentir e pensar nos outros. A verdadeira lição que nos fornece a história do homem e seus atributos, é a seguinte: há um justo motivo de surpresa e congratulação.